Abra sua Bíblia em Esther, no Antigo Testamento, no capítulo de número 4. O livro de Esther, capítulo 4, no Antigo Testamento, está antes de Salmos, antes de Jó, próximo a Neemias. O capítulo 4, ou se porventura puder projetar, porque a iluminação não está legal, projete na tela, por favor. Isso. Capítulo 4, versículo 1. Eu preciso do versículo 1 a seguir, eu vou fazer uma leitura desse texto. Nós estamos trocando a iluminação e estamos fazendo alguns testes, então por alguns dias vai ficar assim, mas depois vai melhorar. Esther, capítulo 1. O texto vai dizer assim, eu vou ganhar tempo enquanto o irmão procura lá. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinzas, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava, a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Versículo 4. Quando vieram as moças de Esther, e os eunucos lhe fizeram saber, a rainha muito se entristeceu. E enviou roupa para Mardoqueu, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe vestissem. Ele, porém, não a aceitou. Então Esther mandou chamar a Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para a servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu para saber que era aquilo e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mardoqueu à praça da cidade, diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e lhe explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplica ao seu povo. Veio, pois, Ataque e referiu a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ataque, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar na presença do rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a não ser a de morte. A menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu, já há 30 dias, não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referindo a Mardoqueu as palavras de Esther, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther o seguinte: não imagines que por estares no palácio do rei, terá mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegastes ao reino? Amém. Repete comigo. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegastes ao reino? Amém. Irmãos, havia uma menina,
uma menina que teve uma vida muito sofrida. Era uma menina judia. Era uma menina pobre. Ainda muito novinha, os seus pais morreram. E ela se tornou órfã. Um primo resolveu adotar aquela criança e cuidar dela como se fosse o pai dela. Essa criança pobre se chamava Hadassa, essa menina. Também ela era conhecida como Esther. Hadassa, Esther, foi criada pelo primo Mardoqueu. Digo primo, não tio. Primo, não tio. Porque há pessoas que dizem que Mardoqueu era tio. A minha Bíblia diz que era primo. Também pouca diferença faz se é tio, se é primo. O fato é que ele cuidava dela como uma filha. Ele a criou. Ele a criou. Em um determinado tempo, no qual eles ali, como judeus, eles moravam fora de Israel, eles estavam ali já há um tempo, muitos judeus estavam ali entre os persas. Naquela época em que Assuero era o rei, em um determinado dia, passados-se os anos, Assuero teve um problema com a sua esposa, e segundo os conselheiros do rei, era melhor que eles então se separassem, porque ela havia feito algo que perante a nossa cultura seria algo muito natural, mas segundo a cultura dos persas era um problema gravíssimo. Foi tido como um grande desrespeito. A criancinha chamada Esther cresceu, se transformou em uma moça linda, uma mulher muito bonita. E o rei, ao ter que se separar da rainha, por causa da lei e por causa dos conselheiros, ele ficou muito triste. E os ministros do rei, os conselheiros, chegaram até a ele e disseram assim: rei, por que você não faz um concurso? Chame as mulheres, todas as mulheres, para concorrer. E a mais linda, a mais bela, será a sua esposa. E o rei, então, topou. Tudo bem, acho legal isso. E assim o fizeram. Mas ali havia uma menina que a vida parecia não ter sido muito bom com ela. Não é assim que eles dizem? Parece que a vida não foi boa para aquela pessoa. Havia uma menina que tinha tudo para ter uma autoestima muito baixa, uma inferioridade muito grande. Talvez aquele tipo de gente assim, olha, nada para mim dá certo. Você conhece gente que fala isso? E quanto mais ele fala, pior ele fica. É a chamada profecia autorrealizadora. Ele profetiza sobre si mesmo. Mas ela não era assim. E ela tinha um primo que também não era assim. E ele disse: eu vou te inscrever nesse concurso. E você vai participar disso. E ela foi. Ao chegar ali, ela foi escolhida. E a menina pobre, órfã, criada pelo primo, que, segundo a vida não lhe foi muito favorável, agora se torna a rainha dos persas. A história poderia terminar aqui, seria muito legal. Uma menina que venceu na vida, alguém que saiu do nada para o palácio, alguém que era pobre e do dia para a noite tornou-se rica, alguém que não tinha os pais, mas agora governava sobre todo o reino. A história poderia terminar aí e seria muito inspirador para qualquer um de nós, como uma palavra de motivação. Você consegue, você pode vencer na vida, você alcança seu resultado, você alcança seus objetivos. Tenha determinação, tenha coragem.
levante a cabeça, ergue em frente, você vai conseguir. Podia parar por aí. Mas o fato é que a história não para aí. E o mais importante ainda está por vir. Havia um homem chamado Amã. Ele fazia parte do governo de Mardoqueu. Era um homem que ocupava um alto cargo no governo. Esse homem, ele era dominado por um ódio fora do comum em relação aos judeus. Esse homem determinou uma perseguição contra os judeus e a todo custo ele disse: eu vou acabar, eu vou exterminar essa raça. Parece que o espírito que atuou em Hitler também deve ter atuado nesse Amã. Acabar com a raça. Neutralizá-la da face da terra. Interessante, né? Pérsia. Amã e o discurso, neutralizar o judeu da face da terra. Pérsia naquela época, Irã nos dias de hoje. É o mesmo discurso do Irã. O demônio continua lá do mesmo jeito. Trocentos anos passaram. Isso aqui aconteceu muitos anos antes de Cristo. E nós já estamos há 2000 anos depois de Cristo. E o mesmo discurso ainda se ouve nos lábios dos ayatolás, do governo iraniano. Tem que varrer Israel da face da terra. Esse é o governo, esse é o discurso deles. Só que esse Amã, então, ele começou a perseguir. E ele foi trabalhando de tal maneira, que ele conseguiu um decreto real para exterminar os judeus. E quando, então, ele conseguiu isso, Mardoqueu, o primo pai de Esther, ele se veste com roupas de saco e vai para a praça e entra em jejum. E aquilo chega aos ouvidos de Esther. E ela procura saber o que está acontecendo, que Mardoqueu está na praça assim. E aí então Mardoqueu, interessante que Mardoqueu manda um recado para ela e diz: olha, você tem que fazer alguma coisa. Porque Amã conseguiu que nós, judeus, sejamos executados, mortos. Uma vez então que Esther ouviu isso, ela mandou um recado de volta para Mardoqueu. Mardoqueu, eu não posso fazer isso. Porque existe também um decreto que ninguém pode comparecer perante o rei, a menos que o rei mande essa pessoa entrar na presença dele. Se eu for lá, eu também posso morrer. E foi aí então que Mardoqueu, versículo 13, versículo 14, projeta na tela para mim. Então Mardoqueu mandou responder a Esther: não imagines que por estar no palácio do rei, terás mais sorte de escapar do que todos os outros judeus. Pois, se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que você chegou aonde você chegou. Forte essa palavra, não é? Forte essa palavra. Esther então se posiciona. Como uma mulher de Deus, ela se posiciona. E diz: diga a todo o povo que jejue por mim, que eu vou entrar na presença do rei. E o fato foi que ela entrou na presença do rei, e o rei a recebeu. E o rei, ao recebê-la, ouviu e mudou toda a história. E o povo de Israel foi livre da condenação de morte. Os judeus foram livres da condenação de morte. E o Amã é que morreu. É uma história muito interessante. Eu recomendo, leia o livro de Esther. Ele é muito legal. Muito interessante. Muito interessante. Mas sabe, eu quero me deter justamente nessa palavra.
quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe? Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou aonde você chegou? Porque quem era você, Esther? Quem era você? Quem era? Você era uma menina pobre. Você perdeu seus pais, ainda cedinho, novinha. E agora você é a rainha de tudo. Tem um propósito nisso. Diga comigo, tem um propósito nisso. Eu gosto muito dessa frase. Tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso. Eu não sei aonde você tem chegado. Eu não sei aonde você quer chegar. Eu não sei quais são os sonhos do seu coração, quais são os seus objetivos, quais são os seus planos. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Há um propósito de Deus nisso. Porque é Deus quem opera em nós o querer, como também o acontecer, o efetuar. Há um propósito de Deus nisso. Eu não sei se você já alcançou alguma coisa na sua vida. É possível que sim. É possível que sim. Só o fato de você estar vivo, só o fato de você poder levantar amanhã, só o fato de você abrir os seus olhos e olhar pela janela e ver o sol e poder respirar, há um propósito de Deus nisso. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus no seu trabalho. Há um propósito de Deus na sua família. O que você precisa entender é que existe uma causa maior. Não é porque você fez um vestibular. Não é porque você passou num concurso. Não é porque você possui tamanhas habilidades e agora você foi contratado para trabalhar ali. Não é porque você se casou com aquela mulher, se casou com aquele homem, ou porque você tem a família tal, ou porque você congrega nessa igreja. Há um propósito nisso. Há uma causa maior. Há um plano maior que nós, por estarmos o tempo todo focados no mundo exterior, não paramos para pensar. Somente quando acontece algo assim inusitado na nossa vida. Aí quando acontece algo inusitado na nossa vida, aí você fala assim, Deus está nisso. Gente do céu, olha o que aconteceu comigo. Olha só minha vida, olha só o que aconteceu comigo. Foi Deus. Deus está nesse negócio. Deus está nesse projeto. Deus está nesse plano. E aí, eu como pastor, escuto isso e falo, yes! Agora Deus vai fazer algo poderoso na vida daquela pessoa. Só que passa alguns dias, aquele entusiasmo, aquele fogo começa. E o Deus estava nisso, começa a sumir. Deixa eu te contar uma história. Um certo indiano, devoto dos deuses, sol, lua, mar e trará, 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 ele, em um determinado momento, ele fez uma promessa para os deuses. Ele estava fazendo uma viagem para um determinado lugar, e veio uma forte tempestade no barco dele, e não tinha como sair vivo daquela situação. E ele então começou a rezar, e a rezar, e a rezar, e a rezar para os deuses, Deus da tempestade, Deus dos tormentos, Deus dos raios. Ele começou a rezar, e quanto mais ele rezava, pior ficava. Mas chegou um momento que ele falou assim, ó Deus dos mares, eu te prometo que se você me livrar agora dessa tempestade de morte, eu te darei
a melhor junta de bois que eu tenho. Passado um tempo, o mar se acalmou, as nuvens passaram, e ele foi livre da morte. E ele disse assim para ele mesmo: obrigado, ó Deus dos mares, porque você me libertou, e você salvou minha vida, e eu vou te dar a melhor junta de bois, aquela mais cara, que eu gastei muito dinheiro para comprar. E quando o barco foi se aproximando da praia, ele começou a pensar assim: mas não era uma tempestade tão forte. Os melhores bois meus são muito caros. Mas será que ele teve tanto esforço assim para me salvar? Ah, eu acho que não. Sabe de uma coisa? 2 bois é muito. E afinal de contas, eu também sei nadar. Então, se eu caísse no mar, eu ia me salvar nadando. Eu vou dar só 1 boi. Quando ele foi andando perto do caminho, encontrou com um amigo e começou: olha, rapaz, aconteceu isso e isso comigo, e olha, o Deus dos mares me salvou e tal, e o rapaz: olha que coisa maravilhosa, e eu fiz uma promessa para ele. E que promessa é? Eu prometi para ele que eu vou dar o meu melhor boi. E o rapaz falou para ele assim: mas o seu melhor boi? Você ficou louco, aquele boi é muito caro, você não pode dar isso, e afinal de contas, você é um expert no mar, você não ia morrer. É verdade, você tem razão. Eu vou dar um boizinho que eu tenho lá mesmo. E quando ele chegou em casa, ele contou para a mulher: mulher, quase que você fica viúva. Aconteceu isso, e o Deus dos mares me salvou. E eu vou dar para ele um boizinho que eu tenho aqui. Eu prometi que ele me salvasse e ele me salvou. E aí então, a mulher falou assim: mas o boi? Você ficou doido? Esse boizinho aí, ele serve para alguma coisa. Ele não pode ser dado, nós precisamos dele. Dá o bode. Aí ele falou: é verdade, eu vou dar aquele bode. Porque, afinal de contas, eu já sabia nadar. E ele encontrou com o filho. Oi, pai, filho, olha, aconteceu isso comigo, e eu vou levar, eu prometi ao Deus dos mares que eu daria esse bode para ele. E eu vou levar o bode. E o filho: pai, não faz isso não. Eu fico brincando com o bode todo dia. Com que eu vou brincar? Não, pai, dá esse saco de amendoim aí. É verdade. Eu não vou dar esse bode, não. Eu vou dar o saco de amendoim. Amanhã eu pago a minha promessa. No dia seguinte, ele pegou o saco de amendoim, jogou nas costas e foi ao templo dos deuses, do Deus dos mares, agradecer. E no meio do caminho, ele começou a ter muita fome. E aí ele pegava um amendoim, comia e jogava a casca lá dentro. Pegava o amendoim, comia, encontrou com os amigos: oi, tudo bem? Tal, o que é isso aí, amendoim? Ah, me dá uma aí. Olha, só um pouquinho que eu tenho que levar isso para o Deus dos mares. E o pessoal foi comendo, e ele também foi comendo. Quando ele chegou no templo dos deuses dos mares, ele chegou e disse: ó, grande Deus dos mares, você me salvou da tempestade, você me salvou do naufrágio, e salvou minha vida. E como eu te prometi, está aqui um saco de casca de amendoim. Se parece com alguma coisa na sua vida? Se parece? Na hora do aperto, você entende que tem propósito. Na hora do aperto, você entende que tem plano. Mas quando passa, a vida volta ao normal. Há um plano de Deus, há um projeto de Deus, há um propósito de Deus. Como eu orava agora há pouco para Maria Clara, antes dessa criança nascer, o propósito da face da terra dela já estava estabelecido. Deus já havia criado o propósito de cada um de nós, o plano estabelecido por Ele para cada um de nós. Só que muitas vezes nós não entendemos isso, ou não queremos entender. Às vezes, eu fico observando a vida e fico vendo as pessoas que passam por mim, e às vezes eu fico a pensar: como seria
se tal pessoa tivesse agido de outra forma. Se aquela pessoa tivesse agido, entregado-se mais ao reino de Deus. Eu fico pensando, será que a vida daquela pessoa teria sido interrompida daquela forma? Há um propósito. Seu trabalho tem um propósito, suas habilidades têm um propósito, seu casamento tem um propósito, sua família tem um propósito, tudo que você faz tem um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Paulo, ao escrever aos Coríntios 10:31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. João Batista, ao dizer aos discípulos, quando Jesus batizava as pessoas, os discípulos dele batizavam, os discípulos de João chegaram para ele e falaram: olha, tem um homem aí, está acontecendo isso. João disse: ei, homem não pode receber coisa alguma, se do alto, do céu, não lhe for dado. Tudo que você tem, tudo que você faz, não são suas habilidades, não são. Não é a sua competência, é a graça, é o favor de Deus sobre você. Porque hoje você pode estar muito saudável e amanhã você nem conseguir levantar da cama. Pilatos disse a Jesus, João 19:10, não me falas a mim? Jesus estava calado. Não sabes que eu tenho poder para te crucificar, e eu tenho poder também para te soltar? Sabe o que Jesus lhe respondeu? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Você entende isso? Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. O propósito de Deus é o mesmo. Há 2000 anos atrás, Deus teve um propósito. Ele disse: vou enviar o meu filho para morrer na cruz, para salvar os pecadores, para libertar as pessoas, para provocar uma transformação na mente do homem. E quando o meu filho morrer, o Espírito Santo desce e continua a obra do meu filho. A obra continua. A obra não para. A obra não para. Você precisa ter esse propósito. Você entrou numa loja, trabalha numa loja, você trabalha numa repartição pública, você trabalha num escritório, você trabalha no governo, você trabalha na polícia, você dá aula, você é aluno. Aonde quer que você entrar, você precisa fazer uma pergunta: Deus, qual é o propósito do Senhor na minha vida, neste lugar? Deus vai te usar naquele lugar. Deus vai abençoar a vida de outras pessoas através de você. Você não chegou ali por mérito seu. Lembre-se das palavras de Mardoqueu a Esther. Não foi talvez para este momento que você chegou aí? Não foi talvez para este momento que Deus permitiu você passar no vestibular? Não foi por este momento talvez que Deus permitiu você se formar nessa profissão, passar naquele concurso, conseguir montar seu próprio negócio, conseguir um emprego naquele lugar, estudar naquela escola? Há um propósito. E essa é a pergunta que eu e você precisamos continuamente perguntar. Agora mesmo eu perguntava: Deus, qual é o propósito do Senhor na minha vida para com essas pessoas que estarão aqui essa noite? Há um propósito. Eu e você precisamos entender isso. Deus confiou uma obra em você. Deus confiou a obra da evangelização a você. Deus confiou a obra da pregação a você, de pregar para o seu colega de trabalho. Pastor, eu não tenho muito conhecimento bíblico, mas você tem conhecimento da sua vida. Eu me encontrei com Cristo e não sou mais. Isso já é uma pregação.
E o que eu faço? Recebe a Jesus agora, eu oro por você e você vai viver a mesma vida e experiência que eu tive. Nós precisamos entender isso. Se cada um de nós entendermos isso nessa noite, e ao sairmos daquela porta, dizendo, Deus tem um propósito na minha vida, nessa cidade, eu te garanto, essa cidade jamais será a mesma. Não precisa a cidade toda. Esse grupo que está aqui nessa noite, esse grupo, se entender, buscar, qual é o teu propósito para mim? Nós, não precisa nem mais um, nem menos um. Nós mudamos a história dessa cidade. Nós mudamos a história dessa cidade. Você precisa entender o propósito. O propósito não é você, não é nada sobre você, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. As palavras de Mardoqueu são muito fortes. Se você ficar calada, socorro e livramento surgirá de outra parte. Me lembra as palavras de Jesus. Se vocês se calarem, as pedras clamarão. As pedras falarão. Existe um propósito de Deus para a sua vida e você não pode desperdiçar isso. Eu não entendo as pessoas, elas se preocupam tanto com dinheiro. E tempo. Há quem diga que tempo é dinheiro e perder tempo é perder dinheiro. Eu te digo, você está enganado. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E perder tempo é perder vida. Dinheiro, se você perder hoje, amanhã você pode reconquistar. Mas a vida que você perde hoje, você jamais vai conseguir tê-la novamente. E a novidade é que eu e você caminhamos mais perto da nossa morte. Nós estamos mais perto da nossa morte hoje, domingo, do que ontem, sábado. E amanhã é segunda-feira. E você vai estar mais perto da morte amanhã, segunda, do que hoje, que é domingo. Você sabe qual foi a primeira mentira do mundo? Você sabe qual é a mentira mais antiga do mundo? A mentira mais velha, por incrível que pareça, continua sendo a mentira mais fresca e atual. A primeira mentira foi colocada lá em Gênesis 3:4. E a mentira é o seguinte: certamente não morrereis. Lembra dessa frase? Quem a disse? Quem a disse? A serpente. Disse a quem? A Eva. Certamente não morrereis. Vamos ser sinceros. Muitos de nós vivemos uma vida como se nós nunca fôssemos morrer. Vivemos a vida como se nunca fôssemos morrer. Nunca. Parece que somos eternos aqui na terra. Então eu tenho que mergulhar em tudo, aprofundar em tudo, viver tudo, ganhar tudo. Jesus falou sobre um homem que disse: eu vou ter que aumentar meus celeiros, eu vou ter que aumentar meus armazéns, porque eu vou precisar de muito espaço para colocar muito trigo. Oh, minha alma, o que te falta? E uma voz do além disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Essa voz do além é por minha conta. São Alvim, capítulo 3, versículo 20. Santas heresias. Louco, essa noite te pedirão a sua alma. Você está vivendo como se você nunca fosse morrer. Você se prepara para tudo. Você se prepara para andar, você se prepara para entrar na escola, você se prepara para estudar, você se prepara para namorar, você se prepara para casar, você se prepara para trabalhar, mas você não se prepara para morrer. A velha mentira é a mentira atual. Certamente não morrereis. O diabo não quer que você pense em sua morte. Na verdade, ele te diz: você tem todo o tempo que quiser. A vida é longa. Você não precisa fazer a vontade de Deus agora. Você não precisa se comprometer com o propósito de Deus agora. Se envolver com liderança de célula.
ganhar mais uma alma para Cristo, crescer espiritualmente. Isso é bobagem evangelizar. Vai ganhar sua vida, vai ganhar dinheiro. Sua morte ainda está muito longe. Muito longe. Sabe por que o diabo não quer que você pense sobre a morte? Porque o pensar sobre a morte te remete ao seu propósito e te faz refletir sobre como você está gastando seus dias de vida que Deus tem te dado. Por isso Salomão disse, Eclesiastes 7:2, melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Você já parou para pensar o que vão escrever no seu túmulo? Você já parou para pensar na história que você está escrevendo na terra? Você já parou para pensar se Esther, naquele momento, dissesse para Mardoqueu, problema é de vocês, eu sou a rainha, se virem, e a história acabasse, como que essa história terminaria? Você já parou para pensar nisso? Já parou? Muitas histórias sobre nós poderiam ser contadas de outra forma, de outra maneira, se nós tivéssemos tomado decisões diferentes, feito escolhas diferentes, se nós tivéssemos pensado no propósito no início, buscado um direcionamento. Pai, qual é a tua visão? Qual é o teu propósito? Mas pastor, eu estou ouvindo essa mensagem hoje, eu sinto Deus falar comigo que eu preciso me preocupar com o meu propósito, mas até aqui, sabe, eu tenho vivido uma vida louca, eu tenho vivido uma vida que eu não me lembro disso, e o que eu faço? Vou te contar uma outra história. Na década de 1860, 50, 60, havia um químico muito inteligente, muito inteligente. Ele era muito famoso. Seu nome era Alfred Nobel. Alfred Nobel, ele inventou a dinamite. Ele criou os explosivos. E ao inventar os explosivos, a dinamite, isso não só lhe deu muita fama, como também lhe deu muito dinheiro. E ele ficou muito rico, muito rico, muito rico. Segundo algumas pesquisas, ele registrou mais de 350 patentes. Com 20 laboratórios, ou melhor, com laboratórios em 20 países, mais de 90 fábricas de explosivos e munição. Esse homem ficou muito rico. Só que, num determinado momento da vida dele, ele começou a ficar muito desgostoso com a vida, porque ele percebeu que o seu invento estava sendo usado pelos militares para guerras. E muitas pessoas estavam morrendo por causa disso. Mas um fato que lhe chamou a atenção foi quando ele abriu um jornal francês, e no jornal francês tinha uma matéria muito interessante. Porque Alfred tinha um irmão, Ludwig Nobel. Ludwig Nobel morreu. E o jornal francês confundiu Ludwig com Alfred Nobel. E colocou uma matéria com as letras grandes na capa, muito grandes, dizendo o seguinte: o mercador da morte morreu. Quando ele viu aquilo, ele falou: vocês estão me confundindo com o meu irmão. Mas, embora estejam me confundindo com o meu irmão, eu não sou o mercador da morte. Eu não fico rico às custas da morte, matando pessoas. Não foi invenção minha isso, invenção minha foi os explosivos. Agora, usar para matar, não deu nada com isso.
E esse homem, então, ele ficou desesperado, porque, na verdade, quando ele leu na capa do jornal, o mercador da morte morreu, ele pensou, quando eu morrer, é isso que eles vão escrever no meu túmulo. E aquele homem, então, teve uma sacada muito interessante. Despertou nele um desejo de mudar a história. Ele falou, eu vou mudar isso, eu vou mudar. Daí, então, ele tomou uma decisão de premiar aquelas pessoas que no futuro servissem ao bem da humanidade. E Alfred Nobel, ele deixou uma herança de 32 milhões de coroa. O seu testamento, redigido em 1895, determinava a criação de uma instituição a qual caberia recompensar a cada ano pessoas que prestaram grandes serviços à humanidade nos campos da paz, da diplomacia, da literatura, da química, da fisiologia, da medicina e da física. Alfred Nobel morreu, mas o seu nome é lembrado todo ano. Você já ouviu falar do nome dele? Quando eles dizem, fulano fez algo, um feito grandioso na face da terra. O presidente da república, ou Nelson Mandela, ou uma pessoa que fez algo muito interessante, essa pessoa será recompensada com o prêmio Nobel da Paz. Você pode mudar a sua história. Quando se fala em Nobel, ninguém lembra de explosivo, todo mundo lembra de paz. Esse homem conseguiu esse feito. Você também pode. Quando você entende que ele inventou os explosivos porque ele acreditava que havia um propósito maior. E realmente os explosivos, eles são extremamente úteis, utilizados da maneira correta. A bem da verdade, quase tudo nessa terra utilizado de maneira correta é saudável. Até a Bíblia, que é de Deus, se utilizada de maneira errada, não é bom. Isso que eu e você precisamos entender, há um propósito, existe um propósito. E você precisa sair daqui com isso muito claro na sua vida. Você precisa sair daqui com essa pergunta: será que eu realmente tenho vivido o propósito? Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Será que eu estou trabalhando dentro do propósito? Quando você começar a viver isso, você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar na sua vida. Talvez você não consiga realizar muito, mas o pouco que você realiza te traz satisfação e paz interior. Por quê? Porque você está dentro do propósito. Dentro do propósito. Eu quero te chamar a atenção para isso. Quando você chegou aqui nessa noite, eu não sei se todos receberam, não sei se o que a gente tinha aqui deu para todo mundo, que foi dividido com as outras igrejas nossas, mas te deram um marcador de página. Você recebeu? Nesse marcador de página, se você o tem aí, eu não tenho nenhuma aqui comigo, mas se você o tem, você vai ver que nas costas dele tem um espaço para você colocar o nome de algumas pessoas. É assim mesmo que está aí? Obrigado. Primeiro tem aqui eu mais um. Eu vou ganhar mais um para Cristo. E aqui tem a sua lista de oração. Você não vai conseguir preencher essa lista agora. Mas quando chegar na sua casa, eu quero te pedir que você preencha cada linha com nomes de pessoas às quais você precisa interceder e orar. E eu quero que você guarde isso na sua Bíblia, porque todos os domingos, no momento final do culto, nós vamos levantar isso aqui ao alto e nós vamos orar por essas pessoas. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento.